Bem-vindos à nova sessão. Vamos continuar a partir do que estávamos falando. Deixa eu só revisar alguns pontos que eu falei. Jesus disse que foi para o nosso bem que ele partiu. E por quê? Porque se ele não partisse, o Espírito Santo não viria. Se Jesus tivesse ficado, nós teríamos que pegar um avião para Israel, entrar na fila e talvez demorar meses para falar com ele. E com o Espírito Santo podemos falar com ele todos os dias. Por essa razão, o apóstolo Paulo declarou: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Comunhão é a palavra grega koinonia, que significa companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, compartilhar, relação social, parceria, participação conjunta e associação íntima. Estamos dividindo essa lista em 3 categorias diferentes. A categoria número 1 é companheirismo, a número 2 é parceria e a terceira que eu quero abordar nessa sessão é intimidade. Primeiro, companheirismo. Companheirismo significa relacionamento amigável, amizade, compartilhar algo. É manter um ao outro informado. Nós vemos declarações como a que Paulo fez, em que o Espírito Santo avisava em todas as cidades das correntes e tribulações que o esperavam. Vemos os discípulos serem impedidos pelo Espírito Santo de irem a algumas cidades. Vemos uma situação específica em que o Espírito Santo disse a Felipe: aproxime-se daquela carruagem e a acompanhe. A segunda palavra é parceria. Parceria significa isso, significa trabalhar junto com o Espírito. Ele é o parceiro sênior da Messenger International. Eu digo, quando entramos nas nossas reuniões, temos o Espírito Santo e o recepcionamos e é o parceiro sênior aqui e realmente toma as decisões, pois é o Senhor Supremo desse ministério, da minha vida e da minha família. Amém? Parceiros trabalham juntos. Nós vemos em 1 Coríntios 3:9, nós somos cooperadores de Deus. É uma declaração chocante. Nós vemos os apóstolos, eles conheciam tão bem o Espírito Santo que disseram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles eram capazes de representá-lo sem que ele falasse, eles o conheciam muito bem. E então temos pessoas que tentam ter um relacionamento com Jesus longe do Espírito Santo. Que tristeza! Porque o que acontece é que o cristianismo se torna frio. Elas não chegam a conhecer a pessoa. Elas passam a conhecer uma figura histórica de um livro. Antes de eu me tornar íntimo do Espírito Santo, eu lia a Bíblia e pensava: quer saber? Eu amo a Deus de todo o meu coração, mas isso é muito chato. Sabe de uma coisa? A Bíblia nunca foi chata desde que o Espírito Santo veio habitar com plenitude na minha vida. Vai além da parceria, tem a ver com associação mútua íntima. Eu falei sobre a Lisa e eu, nós somos mutuamente associados. Eu adoro o fato de que quando as pessoas ouvem John Bevere, elas pensam em Lisa Bevere. Quando ouvem Lisa Bevere, pensam em John Bevere. Assim como quando você ouve Ringo, pensa em Paul McCartney e nos Beatles. Assim como quando pensa no Curry, pensa no Moe e qual é o nome do cara? Larry. Larry. Eu estou falando de associação mútua íntima. Quando você se comunica com o Espírito Santo e tem parceria com ele, o que acontece é que as pessoas podem enxergar a parceria que você tem com ele. Existem ministros do Evangelho. Eu tenho que dizer, eu os vejo e percebo que existe uma parceria verdadeira com o Espírito Santo. Você pode sentir a presença dele. Temos feito uma coisa na igreja com a qual eu estou muito preocupado, que é a seguinte: temos substituído a presença por atmosfera. Eu acredito que precisamos de grandes atmosferas em nossos cultos. Eu acredito que, nos últimos 10 anos, eu vou dizer, eu acredito que Deus tem se agradado. Eu me agrado muito com as atmosferas que nós criamos com as luzes, a fumaça e a adoração. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho visto alguns líderes se conformando com a atmosfera em detrimento da presença. Eu digo, vamos ter a atmosfera, mas vamos ter a presença. Amém? Eu realmente não gosto de ir a um culto ou sair de um culto sem que as pessoas sintam e percebam a presença manifesta de Jesus Cristo. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Há uma parte das Escrituras que diz: eu me manifestarei a vocês. E como ele faz isso? Ele está à direita de Deus através do Espírito de Jesus Cristo. Alguém diz amém? Amém. Então existe uma associação. E agora chegamos à intimidade. Começamos a falar sobre intimidade, que a intimidade só pode ser desenvolvida através de companheirismo, aquilo que falamos primeiro. Mas isso vai além de companheirismo. Tem a ver com compartilhar nosso pensamento, os desejos do nosso coração. Eu acredito que podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo em que desejamos o que ele deseja, em que podemos ir em intimidade, em segredos e pensamentos. Deus tem segredos
e ele os compartilha com seus amigos próximos e íntimos. Quando você desenvolve a amizade com o Espírito Santo, Deus então começa a revelar seus segredos. É por isso que eu anseio, é por isso que eu anelo. Tudo se resume à amizade. Esse é o objetivo da comunicação, do companheirismo. O Espírito de Deus deseja ser o seu grande amigo. Ele anseia pelo seu companheirismo. O apóstolo Tiago faz essa declaração em Tiago 4, versículo 5. O Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Pelo que ele anseia? Ele anseia pela minha e pela sua íntima comunicação. Anseia por nós até o ciúme. Até o ciúme significa que ele não vai tolerar amantes. E se você ler Tiago capítulo 4, ele está falando sobre quem quer ser amigo do mundo. O que é o mundo? O mundo busca a luxúria da carne, a luxúria dos olhos e o orgulho da vida. O que é o orgulho da vida? É o status. Você vê o mundo está sempre atrás de status, de posição. Esse é o orgulho da vida. O mundo busca essas coisas. Se você busca essas coisas que o mundo gosta, o que acontece é que você coloca uma inimizade entre você e aquele que quer ser seu melhor amigo. É isso que o deixa em silêncio. É o que suprime a sua voz. É isso que eu queria falar. Você está comigo? Então ele tem ciúme de nós. Ele quer você. Como um homem não iria querer que a sua mulher dormisse com outros caras pela cidade e voltasse para casa esperando que seu marido a tratasse com intimidade, você entendeu? Então o Espírito Santo não terá intimidade conosco se nós estivermos flertando com o mundo. Vocês entenderam? Nós devemos ir ao mundo, mas não ser do mundo. Pode acreditar, Jesus ia para as festas da máfia. Ele deixava até que as prostitutas o seguissem. Ele ia a alguns lugares bem pesados, mas ele não ia lá para fazer parte do que eles buscavam. Ele ia lá para alcançá-los. E aí, estão comigo? Sim. Então, quando tem a ver com intimidade, nós descobrimos em uma das sessões, nós descobrimos que o Espírito Santo, se nós tivermos que analisar isso, ele é poderoso como um guerreiro, mas também carrega alguns dos aspectos femininos. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher, eu nunca disse isso. Ele não é uma deusa. No entanto, pode ser entristecido. Ele é o consolador, assim como as mulheres. Se uma criança se machuca, ela corre para a mãe primeiro. É aquele que o pai e o filho, protegendo, dizem: não digam nada contra ele, senão estão ferrados. Assim como o marido diz: se você falar contra minha esposa, você está ferrado. Você está comigo? Então, em relação a ele, intimamente, quando entendemos, sim, ele é gentil em comunhão e companheirismo, mas é poderoso em sua manifestação. Quando vamos ao nosso cantinho de oração e temos comunhão com ele, devemos pensar que estamos lidando com um membro compassivo da Trindade, aquele que é sensível e pode ser facilmente entristecido. Então, compreenda a personalidade dele quando você entrar lá para ter comunhão com ele. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que ele é feminino. Agora, um último segredo que eu tenho aprendido a respeito de intimidade com o Espírito Santo é o seguinte: se não conversar com ele, ele ficará em silêncio. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Eu tenho viajado a igrejas por 24 anos. Quando o motorista me busca, se eu vou a uma igreja boa, onde eles têm formado bons trabalhadores, você sabia que a pessoa que me busca, ela é treinada? E sabe qual é a coisa que ela é treinada a fazer? Não conversar comigo. O líder dela diz: não fale com ele, a menos que ele fale com você. Você está entendendo? Eu já entrei em muitos carros e eu faço isso de propósito. Eu começo a perguntar ao motorista sobre a sua família, sobre a igreja, há quanto tempo ele está lá, porque eu percebo que esses caras não vão falar comigo se eu não disser nada. Eu posso sentar ali, abrir meu laptop, escrever meus e-mails e tudo mais, e eles não vão falar nada porque eles são treinados. Eu tenho visto que o Espírito Santo é um pouco assim. Ele não vai se engajar numa conversa com você, a menos que seja uma questão urgente de Jesus, como: olha, tem 3 homens lá esperando por você, desça até lá. Ou eu quero que se aproxime daquela carruagem, ok? Mas, se você não se engaja numa conversa com ele, ele permanece em silêncio. Ele está esperando você iniciar uma conversa. É por isso que existem alguns cristãos com quem o Espírito está em silêncio. E aí diz: por que Deus não fala comigo? Você está conversando com ele? Entendeu a personalidade dele? Você percebe que está falando com a terceira pessoa da Trindade. Sim, são um só, mas são separados. Não se confunda. Está acompanhando? É verdade. Então, converse com ele. Você ficará impressionado como ele responderá quando você falar com ele. Você entendeu? É por isso que muitas pessoas dizem: ai, Deus não fala comigo, ele não fala comigo há semanas, há anos. Por quê?
porque não se engajam. É como aqueles motoristas, não vão dizer nada, olham para mim, são treinados e dizem, muito bem, o culto é às 7, vamos buscar o Senhor às 6h25. Sabem que tem que falar isso para mim, mas se você não se engajar numa conversa, não vão dizer nada. Eu, como preletor, eu tenho que fazer questão de falar com as pessoas que vão me buscar. A Lisa faz a mesma coisa. Sabem por quê? Porque eu vou aos lugares e as pessoas dizem, sua esposa é maravilhosa e por aí vai. Ela conversou comigo, ela fez me sentir a pessoa mais importante do mundo. E querem saber, essa é minha esposa. Ela faz você se sentir em casa. Agora, Jesus continua sua instrução aos discípulos na última ceia. E ouça o que ele diz. É aqui que a coisa fica muito boa. Ele disse, olha, eu tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Peraí, ele está olhando para aqueles caras e dizendo, eu tenho muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Isso chama minha atenção, coloca os sensores do meu radar em alerta. Quando o Espírito da Verdade vier, ok? Ele os guiará a toda a verdade. Então é o seguinte, há coisas que eu quero falar e não posso, mas quando o Espírito da Verdade vier, ele falará. Você entendeu isso? Ele não vai apresentar suas próprias ideias, ele dirá aquilo que já ouviu. Ele falará sobre o futuro. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Lembre-se, Jesus disse que era para o nosso bem. Todos digam bem. Bem. Foi por isso que ele partiu. É para o bem de vocês que eu vou embora. Tá bom? Agora, nós vemos o benefício contínuo disso nas palavras que acabei de ler. Tinha muita coisa que ele queria revelar aos discípulos, mas não podia. Mas depois ele disse, quando o Espírito da Verdade vier. Então, se você lembra, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, 10 dos discípulos estavam numa sala com as portas trancadas. E, bum! Ele apareceu. Agora lembre-se, ele não é um espírito. Pois ele disse, toquem-me, um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Mas atravessou uma parede. Isso é muito legal. Significa que vamos andar através das paredes com o nosso corpo glorificado, ok? Então, os discípulos ficaram impressionados. E Tomé não estava lá. Eles vão até Tomé uns dias depois e dizem, cara, nós vimos ele. Ele veio até nós. Tocamos nele. E Tomé disse, vocês estão loucos? Vocês voltaram a beber depois que ele foi crucificado? Vocês viram ele? Ah, eu não acredito nisso. A menos que eu coloque meus dedos nas mãos dele, eu não vou acreditar nisso. Então, o que Jesus faz? Ele aparece alguns dias depois novamente e dessa vez Tomé está lá. E ele disse, muito bem, Tomé, vem aqui, vamos cuidar logo desse negócio. Coloque sua mão do meu lado, veja os furos nas mãos, viu? Eu tô vivo. E Tomé se surpreende e então ele diz, Senhor meu e Deus meu. Agora olha o que Jesus diz. Ele diz, Tomé, por que você me viu? Você me tocou, tocou em mim. Você creu. Felizes são os que não viram e aí creram. Eu costumava dizer, Jesus, isso foi um pouco duro. Tipo, o cara já tá com a cara no chão. O cara já tá, por favor, Senhor, perdoa a minha incredulidade, não é? E aí Jesus olha para ele e faz essa declaração. Isso é muito duro. O cara tá arrependido. Aí o Senhor falou comigo, eu não estava repreendendo Tomé, eu estava declarando um fato. Ele diz, eu estava dizendo que é muito mais abençoado não me ver, porque você pode ir a um nível muito mais profundo de relacionamento. Agora, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Existem 3 níveis de relacionamento. É bom você anotar isso. Número 1, esse é o nível mais superficial de relacionamento, que é o físico. Todo mundo repete físico. Muito bem. Esse é o nível de relacionamento com o qual muitas pessoas, infelizmente, se casam. Ela tem um corpão, ele também tem um corpão e ignoram todo o restante. Nós não nos damos bem. Eu sei que nós não conversamos sobre muitas coisas, mas eu preciso dessa garota. E então eles se casam. Então eles se casam no nível físico, não é? Infelizmente, o nível da alma não foi desenvolvido. Então, o que acontece é que o casamento depois da lua de mel termina. Ela busca seus interesses com suas amigas, ele nos esportes e eles perdem o contato um com o outro. Por quê? Porque se casaram baseados no físico.
Ok? Vocês estão comigo? Sim. Ok. O próximo nível acima, eu já mencionei, é a alma ou a personalidade de uma pessoa. Agora, esse é o nível que Davi e Jonatas tinham. A alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Esse foi o comentário que o autor de Samuel escreveu. Davi fez esse comentário: angustiado eu estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso era o teu amor do que o amor das mulheres. Ele não está falando sobre um relacionamento pervertido com Jonatas. Ele estava falando que as almas deles estavam tão ligadas, estavam tão conectadas uma com a outra, que isso ia além da conexão da alma que ele tinha com suas esposas Mical e Abigail, se bem que nessa época ele só tinha casado com Mical, não tinha casado com Abigail. Agora, eu quero dizer o seguinte: esse é o nível em que os casamentos devem se conectar. Não me entendam mal. O físico é importante, eu adoro que Josh McDowell costuma dizer: o aspecto físico num casamento é um aspecto 1/12, mas cara, mas que 1/12, ok? Minha esposa é muito atraente fisicamente para mim, e isso é um grande 1/12. Mas o que Josh estava dizendo é que 11/12 é outro aspecto. Não é o físico, é a alma, é a personalidade, é a próxima que irei abordar. Então, deixe eu dizer uma coisa. Infelizmente, temos ouvido situações em que casais casados deixaram o outro por causa de alguém que conheceram na internet. Você quer saber por quê? Eu vou dizer uma coisa. Eu estava pregando uma noite e voltei para o meu gabinete e tinha um cara lá. Ele tinha 6 filhos, 2 nos braços, 2 crianças abraçadas nas pernas e outras 2 correndo em volta. E o cara tinha uma expressão muito deprimida no rosto. Eu disse: o senhor está bem? E ele respondeu: não muito. E eu disse: o que houve? Bom, a minha esposa me deixou hoje, meus 6 filhos, por um homem que ela conheceu na internet. Ela desenvolveu um relacionamento de alma com esse cara na internet que ultrapassou o relacionamento físico e de alma que ela tinha com seu marido e com seus filhos. É por isso que certos relacionamentos construídos à distância acabam sendo um dos melhores casamentos, porque não tem o aspecto de e olha o bíceps que ele tem. Olha as curvas dela. Não tem esse tipo de coisa no meio do caminho impedindo você de ir para o nível da alma. Você está entendendo isso? Sim. Então, esse é o nível da personalidade ou da alma. O nível mais alto de relacionamento seria o espiritual. Então, seria sobre esse nível que Jesus estaria falando com Tomé, entendeu? Em 1 Coríntios 2:11 está escrito o seguinte: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Você não conhece as intenções, as motivações, os pensamentos verdadeiros de um ser humano, a não ser pelo espírito daquela pessoa, não é? Os relacionamentos mais próximos que eu tive são espirituais. Então, eu não recebi isso no início da caminhada. Houve pessoas com quem eu fiquei mais próximo do que com a Lisa. Eu me lembro que no início do casamento houve um rapaz que eu orava com ele, falava da palavra de Deus com ele, e houve vezes em que eu comecei a ouvi-lo mais do que ouvir a minha própria esposa. Burrice, 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 tá bom? Ok? Então, depois que Deus me revelou o quanto isso era errado e eu saí fora disso, eu percebi que tinha que ficar mais próximo dela. Lisa e eu comemoramos semana passada nosso 30º aniversário. E meus momentos favoritos com a Lisa foram nós dois sentados à beira da piscina, conversando sobre a palavra de Deus, sobre esse material aqui. Eu estava compartilhando com ela coisas do coração e ela compartilhando comigo, e a minha mente estava sendo aberta. E quando nós oramos juntos, e sabe, nossa equipe ora junto todas as manhãs. E por quê? Existe uma razão pelo qual esse líder faz isso. Eu quero a minha equipe conectada espiritualmente. Você está entendendo? Nos conectamos com as pessoas num nível espiritual quando temos comunhão com elas na palavra e oramos com elas. Caminhamos com elas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que eu digo isso? Só conhece uma pessoa quando conhece o espírito dela. Sabe o que é interessante? As pessoas vêm até mim e começam a falar coisas sobre a Bíblia e eu sei que é da própria cabeça. Sabe por que eu sei? Porque é cansativo. Minha mente fica exausta. Aí outras pessoas vêm e falam a partir do espírito. Podemos conversar por horas. Com a Lisa eu falo sobre a palavra de Deus e não fico cansado. Sabe por quê? Porque sai do espírito dela. 1 Coríntios 2:11 diz o seguinte: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem
que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, assim como conhecer o espírito de uma pessoa, ele está dizendo agora, como você acha que vai conhecer a Deus sem conhecer o Espírito? Só se conhece os pensamentos de Deus se conhecer o Espírito de Deus. Então ele continua dizendo que não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus para que possamos conhecer as coisas profundas de Deus. Está entendendo isso? Acho que você está entendendo. Sabe, Paulo andava nesse nível. Paulo fez uma declaração. Ele disse: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não recebi de pessoa alguma, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele recebeu do Espírito de Deus. Pois é. Então, Paulo vai a essa profundidade de revelação com Jesus. E é tão profunda que Pedro finalmente escreve uma carta no final da sua vida. E ele diz: esse cara, Paulo, ele conhece Jesus tão bem, tão profundamente, que eu não consigo entender o que ele escreve. Eu vou ler para vocês. 2 Pedro 3, 15 e 16. O nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, e ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm coisas difíceis de entender. O que está acontecendo aqui? Provavelmente Pedro ainda está se referindo a quando ele andava com Jesus nas praias da Galileia, quando ele estava com Jesus fisicamente, que ele alimentou os 5.000. Ele continua se lembrando disso, e isso, na verdade, o impede de ir mais fundo. Jesus disse que você é mais abençoado se você não ver. Ou seja, você pode ir mais profundo comigo se nos conectarmos num nível espiritual mais do que me vendo fisicamente. Então, Deus, em sua sabedoria, sabe o que ele fez? Ele disse: eu entendo a carne. Agora, não me entenda mal, um dia nós teremos um corpo espiritual. Esse corpo espiritual será redimido. Você sabia que seu corpo físico agora mesmo não é redimível? Seu espírito é redimível, é a imagem e semelhança de Jesus. Sua alma está sendo redimida, ela está no processo de ser transformada agora. Seu corpo físico não é redimível. Você não fica entediado com as coisas? Compra um carro novinho, uma semana depois ele deixa de ser novo. Por quê? Porque o físico se cansa. O físico não pode ir no profundo, não é? Então Deus diz: eu não estou me revelando a eles fisicamente. Eu mostrarei a eles coisas profundas de Deus através do meu espírito para que eles possam me conhecer realmente. Então Deus diz: eu terei um relacionamento à distância com vocês, para que possam verdadeiramente conhecer meu coração, para que quando chegar o casamento tenhamos um bom casamento. Pois lembrem-se que eu disse que os melhores casamentos são aqueles que começam com um relacionamento à distância. Então Deus diz: eu não quero o seu físico, ele não está redimido. Então Jesus não está repreendendo Tomé ali, ele está dizendo: Tomé, você não pode ir no mais profundo em me conhecer se você viver nessa esfera física. Você tem que mergulhar no espírito. E é por isso que Paulo escreve: de agora em diante não consideramos ninguém do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Nós o conhecemos pelo Espírito. O Espírito do Deus vivo. Por quê? Porque Paulo diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, os segredos íntimos do coração dele, etc, e etc, e etc. Então, se você quer um relacionamento profundo com Deus, eu não estou falando de algo esquisito, fantasmagórico, eu estou falando de conhecer a Deus verdadeiramente. Você tem que conhecê-lo através do Espírito dele, porque ninguém conhece os pensamentos de um homem a não ser o Espírito do homem, e ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Até a próxima sessão.